chegar à final da Copa do Brasil, o problema maior do Flamengo não é a ausência do De La Cruz. O problema maior do Flamengo é a ausência de atacantes, porque o Bruno Henrique está suspenso, não vai poder jogar a primeira partida, talvez não possa jogar nem a segunda, já que a entrada foi muito feia. Então, está longe de ser impossível que no julgamento ele acabe tomando 2 jogos, por exemplo, ou até mais. E aí ele não joga mesmo a final da Copa do Brasil. O Flamengo, para o lugar dele, tem o Michael. Mas e aí, o outro atacante vai ser o Gabriel. O Gabriel que não está acertando nada, não está jogando nada. Parece um jogador perna de pau, não consegue dominar a bola. O Flamengo tem problemas sérios no ataque e também no meio-campo, não por causa do De La Cruz, mas por causa do Pulgar, que também levou o cartão amarelo e não vai poder jogar a primeira partida contra o Atlético Mineiro, que nós ainda não sabemos se vai ser no Maracanã ou na Arena MRV. Vai ser o sorteio, vai ser na próxima quinta-feira. Isso aí, vai ser decidido em sorteio. Tá, o pessoal tá participando aqui no chat da nossa live. A Jurema Rita mandou um trocadilho muito legal. Ela mandou que é De La Sus, em vez de De La Cruz, né? Porque tá machucado, indo fazer exame, é o De La Sus. O Eduardo mandou que ele já tinha avisado que era uma loucura pagar o que o Flamengo pagou pelo De La Cruz, que também não vem jogando tão bem assim. Pessoal concordando com o Renato que o De La Cruz não está mostrando o suficiente. Aqui, Rosa, dentro de tudo isso que o Renato disse, que o pessoal está concordando aqui no chat, a gente concorda, então, que o destino ajudou o Flamengo, ajudou o Felipe Luiz? Porque não me entendam mal, não estou dizendo que é bom um jogador lesionado, mas sim que deu a oportunidade dele agir naturalmente com a entrada do Alcaraz. É por aí, Rosa? Opa, tava mutado aqui, desculpe. Tava mutado aqui, desculpe. O rapaz jovem, né, não esquece que tá mutado. Bom, eu vou puxar pelo fio do Renato. Eu também achava que o De La Cruz não vinha jogando bom, não vinha jogando bem, não sabia dessa da contusão. Até porque fala-se muito do De La Cruz. Eu já tinha visto ele jogando no River Plate, não achei que era um cara para chegar para arrebentar no Flamengo. Vinha jogando bem no começo, mas depois eu acho que também acontece muito que às vezes o jogador, quando sai de um outro país e vem para outro, como é o Brasil, que é altamente, os jogos são mais intensos, muitos mais jogos, ele também tem essa questão de ir para a seleção, fica no Brasil, encara, então acabou afetando tudo isso, e aí eu acho que deságua nas contusões. E aí é um teste também para o professor Felipe Luiz, que está sendo incensado como um estrategista depois do que ele fez domingo, se ele vai conseguir armar essa equipe aí com esses desfalques todos. Eu acho que o principal ponto, eu acho que o Renato falou, é o Pulgar. Viu? O Pulgar fez uma excelente partida também contra o meio de campo do Flamengo, foi bem, né? Como todos três ali, Gerson acima da média, Arrascaeta também jogando bem, e o Pulgar, eles tomaram conta do meio de campo e fizeram uma excelente partida, né? Então, pode ser que nessa situação de um jogador que vinha jogando no sacrifício, e você coloca um jogador mais fresco, um jogador que esse Alcaraz aí também já mostrou potencial, para o Flamengo pode ser para o professor Felipe Luiz aí uma alternativa, Marinho, mas a gente tem que sempre ver que do outro lado também tem uma equipe que também tem um meio de campo muito bem organizado, um sistema defensivo muito sólido, né? Ali, Lianco, Júnior Alonso e Batalha, né? Os 3 zagueiros ali, fizeram também uma ótima partida contra o Vasco, uma ótima partida contra o Fluminense. O Milito armou uma defesa que isso é preocupante para o Flamengo, viu, Renato? Como vazar essa defesa que ficou muito sólida, sabe? Ficou muito sólida mesmo, o Atlético. O ponto, se fala muito em Hulk, Paulinho, mas a defesa ali com o Lianco jogando absurdamente, assim, não estou dizendo que o Atlético é favorito, não. Eu estou dizendo em cima do que o Renato também pontuou. O Flamengo tem muito mais problemas no ataque do que no outro qualquer setor. E vai pegar uma defesa que está jogando muito bem, Marinho e Mili. Ô Mili, esses 2 senhores que te antecedem na manifestação acabaram de nos dizer que o problema então é o Gabigol. É isso mesmo, o problema é o Gabigol, o problema é o ataque. Como é que o Gabigol se tornou um problema do jogador que ele era, decisivo, top, fazendo gol, comemoração, todo mundo adorando, não sei o quê?
para um problema. Como é que isso aconteceu, Mili? O Gabigol é um documentário, né, gente? O que aconteceu com ele, eu acho que é difícil a gente lembrar de um outro jogador que tenha subido tão rápido, tão alto, como ele subiu, catarticamente, assim, porque o que ele fez em Lima é uma catarse, né? Eu acho que nenhum torcedor do Flamengo ou de qualquer outro clube, especialmente do River, vai esquecer. E aí, acho que ele acreditou que ele era tão bom quanto estavam dizendo que ele era. E esse é o começo do fim de todo herói, né? A vaidade é por onde a gente começa a morrer. E aí ele acreditou nisso e não é verdade, né, gente? Não é verdade. Tinha muita coisa para ser feita ainda. E ele parou no tempo e no espaço. O Gabriel Barbosa está distante do Gabigol, né? Eles se desencontraram, se desdobraram. Ele foi cantar, foi ser celebridade, dar festa depois de resultado ruim, Flamengo eliminado na Libertadores, ele dando festa. Eu acho que ele tem toda a chance. O futebol é maravilhoso, porque assim como a vida, ele dá a chance para a gente voltar. O Gabigol pode se recuperar. Vai que ele faz aí um gol, gente, o gol do título da Libertadores, não, da Copa do Brasil. Libertadores já era, né? Da Copa do Brasil. Aí ele volta, né? Mas ele realmente, a bola passa por ele e é constrangedor. Ele tem se colocado mal, ele está sem tempo de bola, ele não está com noção espacial dentro de campo. É visível o que está acontecendo com ele, né? Tanto que o Flamengo melhorou, sem ele e com 10 contra o Corinthians. O Flamengo melhorou. O Renato tem razão também, que o De La Cruz, quando saiu, o Flamengo também, o Alcaraz entrou bem. Mas o De La Cruz é isso, é o sacrifício, ele está jogando no sacrifício, né? Acontece que num time, às vezes alguém cai de produção, mais de um. A Arrascaeta caiu muito de produção. Mas o Gerson está compensando geral. Se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, que deem uma placa para o Gerson. Ele está fazendo a diferença. Ele se desdobra, ele está em todos os lugares do campo. A inteligência tática do Gerson é um negócio impressionante. Eu digo isso desde que ele foi vendido. Lembra quando ele foi vendido? Eu falei, gente, esse time orbita em torno do Gerson. O Gerson é o umbigo desse time. E ele está amadurecendo, está bonito de ver, sabe? O Gerson em campo. É realmente muito bonito. Tem uma beleza tática que eu acho que a gente às vezes não vê. A gente vê mais a beleza técnica, né? Mas o Gerson baila taticamente. É bem bonito de ver. Então, o Gabigol é sim um problema. O Michael também foi vendido na alta, né? O Flamengo faz essas coisas. Quando o Michael saiu, ele era o cara desse time. Então, sim, ele pode voltar bem. Renato, cadê o Lohan? Lohan está lá. O problema é que o Felipe Luiz parece que não está confiando muito nele, né? Lohan, por exemplo, poderia ter entrado no lugar do Gabriel, no momento em que o Felipe Luiz resolveu fazer a substituição. Só que ele teve aquela sacada simeonesca de botar uma linha de 5 lá atrás e optou por tirar o Gabriel sem botar um outro atacante. Mas ele está lá. Sim. Talvez ele até seja usado agora, nesses próximos jogos, justamente diante da impossibilidade de usar o Bruno Henrique e o Gabriel. Interessantíssimo. O Lohan é um jogador muito interessante, né? Então o Flamengo tem recursos. O Matheus Gonçalves, o primeiro tempo do Fla-Flu, o Matheus Gonçalves, o jogo foi dele, do lado do Flamengo. O Flamengo não foi, Renato? Você concorda? Foi, concordo. Matheus Gonçalves provavelmente vai ser usado. Sim. Porque ele está muito bem. Então o Flamengo tem, sabe, alternativas ao Gabigol, mas a gente fica esperando o Gabigol voltar. Porque é uma história tão absurda, o sumiço dele mesmo, que a gente fica esperando. É este o jogo que o Gabriel vai voltar. Porque ninguém desaprende de jogar bola, né? Mas nesse nível, gente, se você não estiver tinindo fisicamente e treinando assiduamente, você desanda. E aí fica difícil recuperar, né? Então vamos ver, eu torço para ele voltar. As voltas por cima no futebol são histórias lindas, né? Eu realmente torço para ele voltar. Mas não sei, não está acontecendo. Estamos aguardando, mas não está acontecendo. Agora, sobre o De La Cruz, meu Deus, como esse rapaz apanha. A gente fala muito do De La Cruz, de como ele vê o jogo taticamente, de como ele consegue, com um passe, deixar alguém na cara do gol. Mas é incrível como ele apanha num jogo. Então, eu realmente acho que ele é melhor sair para se recuperar. Agora, com certeza. Marinho, sobre a questão do Gabriel, tem muita gente no Flamengo já brincando, dizendo que o Flamengo não teve problema nenhum de enfrentar o Corinthians com -1, porque o Flamengo tem jogado todos esses jogos com -1, porque o Gabriel em campo realmente não faz a menor diferença. O Flamengo tem jogado com 10, treinado e jogado com 10.
Agora, eu tenho muito medo dele. Eu tenho muito medo, Miri, de que ele esteja entrando numa espiral parecida com a que o Luan, que foi num ano eleito melhor jogador da América, e a partir dali desabou e nunca mais se recuperou. Eu tenho medo que o Gabriel esteja trilhando um caminho parecido. E dá para se dizer que são situações até, de certa forma, semelhantes, tá, Renato? Porque eu me lembro que eu acompanhava bem de perto o Grêmio naquela época e o Luan começou a desabar depois de não ir para uma Copa do Mundo, né? Depois de não ser convocado para a Copa do Mundo, o Luan começou o processo de ir desabando. E o Gabriel também não foi chamado para a Copa do Mundo e parece que está, né, num processo de certa forma semelhante. Agora eu queria te perguntar o seguinte, Renato, eu ia levantar essa bola para ti antes de passar para o Rosa. Será que o Felipe Luiz não pode ficar um tanto quanto constrangido de tirar o Gabigol? Porque, afinal, o parceiro de time, amigo, próximo, todo aquele discurso de recuperar. Então, tu acha que ele vai ter peito de chegar e, ó, Gabigol, tá ruim, vamos pro banco? Acho que ele tem peito para isso, sim. Felipe Luiz está me parecendo, sempre me pareceu, né? Mas agora, como treinador também, uma pessoa de caráter muito firme, de, sabe, não ter medo de tomar decisões que ele acha certa. Eu acho que talvez o Gabriel ainda jogue um pouco mais pela absoluta ausência de substituto para a posição. Teria que ser um Lohan improvisado, teria que ser um ataque sem atacante, com 2 pontas, com o Plata e o Michael, que também não é o estilo de jogar do Felipe Luiz. Ele falou, inclusive, que ele gosta de jogar com um 9 profundo. Deu uma titada aí, né? Inventou um termo, 9 profundo. Como será o 9 raso? Mas, enfim, ele disse que ele não gosta de jogar sem centroavante. Por isso, talvez o Gabriel tenha mais 1 ou 2 oportunidades. Mas se ele continuar nesse nível, o Felipe Luiz vai barrar sem dó. Não me espantaria se barrasse já agora contra o Juventude. Não me espantaria se o Flamengo viesse com um ataque sem o Gabriel. Agora, ô Rosa, o Renato comentou que o Flamengo joga com 1 a menos e a querida Luísa Sá, setorista do Flamengo no UOL, publicou uma matéria hoje muito legal, contando que o Felipe Luiz, ele costuma treinar o Flamengo pronto para expulsões, com 1 a menos e às vezes com 2 a menos. Então o Flamengo está mais do que acostumado nessa situação, né? Suporta 1 a menos, suporta 2 a menos tranquilamente, e que aquela forma de atar o Corinthians, ela foi trabalhada antes, já estava programada a substituição, já estava ali dentro da cabeça. Isso aí é legal que a gente saiba dessas coisas para entender o tamanho do Felipe Luiz que ele tá chegando a ter como técnico, né? É uma situação muito bem pensada, né, Rosa? Não estou querendo diminuir a matéria da Luísa, mas assim, não todos os treinadores que eu vi, por exemplo, Filipão, na primeira passagem dele no Palmeiras, ele fazia isso, né, tanto de treinar o time com um jogador a menos, de treinar o time reserva com um jogador a menos. O Abel faz isso também, é natural, os treinadores hoje de ponta, assim, precisam testar situações, até porque tem outro detalhe, durante o jogo ele pode ficar sem um jogador que por contusão, jogador que sai para trocar camisa, e uma série de jogadores esses jogadores já são habituados a jogar dessa forma, então não é o Felipe Luiz obviamente não está reinventando a roda, é uma coisa natural de todo treinador de ponta faz isso, diversas situações, dobrar lateral, de tirar zagueiro e colocar um atacante, de liberar um zagueiro no final do jogo para virar centroavante. Então eles testam muitas alternativas, né? Mas a questão do Gabriel, desculpe eu discordar um pouco dos amigos, eu não vejo ele também com muita semelhança com o Luan, não. O Luan, por exemplo, tinha sérios problemas fora de campo, que a gente já viu, até na questão de cabeça. O problema do Gabriel é que ele precisava ter eu vejo assim, ter uma motivação maior. Bem, ele pode falar, mas ele ganha bem para se jogar bem, mas ele estava de escanteio ali. Tinha o relacionamento, a gente sabe que era ruim dele com o Tite, e já com o Felipe Luiz, por mais que são parceiros, ele entendeu que com o Felipe Luiz ele vai ter moral para jogar, vai ter as oportunidades. Não teve nesse jogo contra o Corinthians, porque ele acabou tendo a expulsão. Mas nos próximos jogos, pode ser que ele tenha mais oportunidade, pode ser que vai ser a hora dele mostrar, olha,
E tem o futuro que a gente já esmiuçou, falou inúmeras vezes aqui, que vai ser nessa reta final. Talvez o Renato tenha mais informações do que nós, assim, porque acompanha muito de perto, que vai ser nessa reta final que pode ser decidido o futuro dele com a presença dele no Flamengo ou indo para outro clube. E aí, ir para outro clube também depende dele mostrar futebol nessa reta final de temporada. E Ô, Rosa, poupando um pouco da... Oi. não, é só o seguinte, é porque a gente sabe quais são os problemas extracampos do Luan. O Gabriel tem muito desses problemas também. O Gabriel Sim. vive na noite. O Gabriel vive na noite. Entendeu? Então, hoje em dia, os caras lembram, aí citam Romário, citam Renato, outros jogadores que a gente conhece, que na história viviam na noite, chegavam no sábado no rachão e ficavam dormindo em cima do saco de bola no vestiário, essas coisas todas. Nós que, principalmente eu e você, que fomos repórteres de clube mais tempo, né? A gente cansou de ver isso, né? Mas o futebol mudou, Rosa. Não dá mais para sair na noite e no dia seguinte ficar lá curtindo a ressaca e jogar bem no domingo. Não dá mais. O físico não permite isso. A exigência atual é muito, mas muito maior do que da época de Renato, Romário, a época romântica aqui, vamos dos anos do nosso futebol 70, 80, 90, até, vai lá. Daí para frente, passou a ser uma coisa extremamente atlética. E se você não cuida do seu corpo, não tem jeito. O Gabriel foi para a noite e deixou-se filmar, botou vídeo no TikTok, o Diabo 4, depois de uma contusão muscular. O que o cara que tem uma contusão muscular tem que fazer? Ficar em repouso. Tratamento e repouso. Pois o Gabriel foi para a noite, dançou, subiu no palco, o Diabo 4. Então são problemas muito semelhantes. Muito semelhantes. Vai por mim. Então, mas eu tenho aqui. Foi bom você puxar. Não foi bom você puxar isso, mas chamou. Mas chamou a atenção. Decide aí quem fala. Não, mas é só pra. Não, eu quero deixa eu acrescentar. Marinho, cala a boca, Marinho. Não, é que eu tenho um detalhe a mais, Rosa, desculpa, só para na mesma linha. Eu conversei muitas vezes, entrevistei algumas vezes o Luan na época do Grêmio, e ele tinha exatamente isso que você falou do Gabriel, de precisar de um incentivo a mais, de se sentir importante, de se sentir o 10, de se sentir o cara, entendeu? Além dos problemas extracampo que vocês citaram bem, mas é mais uma semelhança essa, que ele precisava ser o centro das atenções. Pronto, cala a boca, não falo mais. Mas olha, então agora eu vou... Rosa, espera mais só um minutinho. O Gabriel foi titular com o Vitor Pereira e com o Sampaoli o tempo todo. Tanto que o Pedro estava na reserva, se incomodou e teve o lance do soco do preparador físico. E não jogou nada. Não jogou nada nem com o Vitor Pereira, nem com o Sampaoli. Então, quer dizer, não é só questão de ser prestigiado. Ele tem que se prestigiar, ele tem que se ajudar, ele tem que cuidar do corpo dele. E isso ele não tem feito. Toda tua, Rosa. Então, até isso que eu ia completar, assim, em cima disso, né? A gente falou disso aqui muito, que ele virou uma celebridade, que ele, até na questão, quando a chegada do Tite, a gente viu você relembrou bem, teve a festa de aniversário dele também, né, Renato? Lembra que também causou um furor, fez aquela festa e barulho e tal, aquela coisa toda. Só que com o Felipe Luiz, posso me estar enganado, mas assim, eu vejo que ele está tendo uma motivação, que, repito, o jogador não precisa ter motivação quando a troca de técnico, mas o jogador de futebol pensa assim. Hoje eles pensam assim: se o técnico gosta dele, ele gosta do técnico, ele vai render. Mas mostrou uma coisa que naqueles vídeos que o Flamengo divulgou da semana passada, daquela brincadeira da corrida dele, eu senti ali ele motivado em querer ajudar, em querer ser o seu parceiro e tal, mas é aquilo que a gente já falou em vários programas, tudo depende dele, depende basicamente dele. Futebol ele conhece os atalhos do campo, conhece o elenco, conhece como é o Flamengo numa chegada. Agora, se ele não querer, se ele continuar desse jeito, sim, ele realmente não vai perder espaço. Por isso que são 2 ou 3 partidas até a final, o Renato me corrige se eu estiver enganado. É a hora dele mostrar que ele pode ser titular. Não, para a final faltam 2 só agora, os 2 jogos com o Atlético. Não, perfeito. Bom,